Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Nadédia, para quem nos ouve, nos assiste nessa sexta-feira. Boa noite, Vera. Já nem me lembro mais de uma sexta-feira tranquila, hein? No mundo das notícias. E hoje é mais um dia bastante noticioso e a gente tem aqui uma série de coisas para tratar. Vamos começar falando da mais recente, que foi a retirada pelo governo dos Estados Unidos das sanções contra Alexandre de Moraes e da esposa deles. Eles estavam sancionados pela Lei Magnitsky. Bom, com essa decisão, caiu por terra o último consolo de Eduardo Bolsonaro? Nossa, caiu e foi triste, né? Ele reagiu como quem reage à morte de alguém. Usou as palavras ali que você faz normalmente para comunicar a morte de alguém. Recebemos com pesar, etc. e tal. Então, foi um golpe de misericórdia ali sobre os bolsonaristas que tinham nessa sanção contra o Alexandre de Moraes e a sua mulher Viviane um dos últimos bastiões ali da resistência, né, para dizer que o governo Trump ainda estava apoiando Jair Bolsonaro e que ainda faria alguma coisa para evitar a manutenção da sua prisão, etc. O governo Trump não fez nada depois da condenação, não fez nada depois da prisão do Bolsonaro e agora retira as últimas sanções que estavam em vigor. Era uma sanção absurda, que estava em vigor desde julho. E por que absurda? Porque essa lei foi criada para punir pessoas que violam direitos humanos, que assassinam opositores, enfim, nada do que pode ser aplicado ao ministro Alexandre de Moraes, à mulher dele, ao escritório da família ou ao instituto ligado a ela, que eram todos os sancionados. Então, foi retirado, faz parte, né, do acordo de fim das tensões entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Isso já vinha acontecendo em relação ao tarifaço e agora se estendeu também às sanções políticas. E veja que não houve nenhum comunicado do governo Trump enaltecendo o Bolsonaro ou falando que ainda existem essas injustas condenações como tinha sido lá atrás. Parece ter sido uma grande, ali, um balão de ensaio do governo americano. Naquele momento se voltou para esse assunto como um factoide e depois se cansou. Como uma criança que se cansa de um brinquedo que ganha no Natal, logo no dia seguinte, parece ter acontecido isso com o governo Trump em relação ao Jair Bolsonaro. Então, uma semana que parecia ter tido um alento para o bolsonarismo, com a votação do projeto da dosimetria, que a gente vai falar mais adiante, mas que termina com esse banho de água fria, Débora. Também hoje, Vera, a Polícia Federal deflagrou uma operação que tem como alvo uma ex-assessora do deputado Arthur Lira. Ele ainda não aparece como investigado, mas a PF colheu depoimentos de deputados e de um senador numa investigação que é sobre desvio de recursos em emendas. Essa bola estava quicando? Quais que são os desdobramentos possíveis? Estava quicando, Nadédia. A gente já tem várias operações da Polícia Federal, inquéritos e até denúncias do Ministério Público tramitando em relação a pontos diferentes do orçamento secreto, né? E o deputado Arthur Lira já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Federal. De novo, não ele, né? Mas um ex-assessor dele. E aí, essa operação anterior foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes, o inquérito foi anulado, porque a Polícia Federal fez buscas e apreensões contra esse ex-assessor, fez uma série de investigações sem que isso tivesse com foro no Supremo. Porque o deputado alegou o seguinte: olha, o alvo sempre fui eu, e isso foi tratado pela Justiça de Alagoas, e isso é ilegal, e isso foi acolhido pelo ministro Gilmar. Mas agora é um inquérito que já tramita no Supremo, tramita sob relatoria do ministro Flávio Dino.
Então, se chegar em algum momento diretamente ao deputado Arthur Lira ou a outros deputados, já está no foro que julga deputados, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, não haverá essa maneira de parar a investigação. Os deputados muito apreensivos com o que pode vir, com os desdobramentos, como você me pergunta, porque essa assessora que foi alvo da operação hoje, que teve busca e apreensão nos seus endereços, etc., Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, era alguém que transitava em todas as bancadas, praticamente, que fazia o controle da distribuição das emendas, do chamado orçamento secreto, né, que eram as emendas que tinham aquela rubrica RP9, e que, portanto, eram distribuídas sem que ficasse ali o nome do deputado que ordenou o seu pagamento, mas havia esse controle e ele funcionava como uma moeda de troca e como uma garantia de que esse grupo que era agraciado com as emendas faria parte ali de um bloco e votaria de uma determinada maneira. Ainda não há uma implicação direta do deputado Arthur Lira, mas todo mundo com quem você conversa em Brasília diz que o alvo é ele e que a operação, dessa vez, chegou muito perto, porque é uma assessora, inclusive, que foi designada para a Codevasf, uma estatal na qual Lira tem grande presença e grande poder de indicação. Então, é uma operação importante, pode tensionar ainda mais a relação entre os poderes, entre o Executivo e o Congresso, e entre o Congresso e o Judiciário, e eu diria que está só no capítulo 1, que vem muita coisa por aí. Vera, um outro assunto que repercutiu hoje foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a votação da Câmara, aquela que salvou o mandato da deputada Carla Zambelli. Essa anulação foi divulgada ontem, logo depois do Viva Voz, a gente noticiou aqui no ponto final. Mas hoje a primeira turma do STF referendou essa decisão do ministro. E agora, como é que a Câmara sai desse impasse? Pois é, vamos ter que ver qual vai ser a decisão do presidente Hugo Motta, porque não só se formou uma maioria quase unânime, eu digo quase porque a ministra Carmen Lúcia, até quando eu entrei aqui no Viva Voz, eu não via, mas ela ainda não havia depositado o voto dela, mas os outros 3 ministros, né, da primeira turma, além do Alexandre de Moraes, mais o Flávio Dino e o Cristiano Zanin, tinham votado pela perda imediata do mandato, tornando nulo o ato que salvou a pele da deputada Carla Zambelli e dando 48 horas para a Câmara empossar o suplente. Ou seja, tem uma outra ordem dada aí agora. Não dá para saber se o presidente Hugo Motta vai querer peitar essa decisão, se ele vai querer dizer que não e que tem que continuar e que é isso mesmo que vale a decisão da Câmara, porque aí realmente vai estar estabelecido um impasse. E nessas circunstâncias, quando há esse tipo de impasse, diz a Constituição que a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aí um cabo de guerra colocado e estamos aguardando a manifestação do presidente da Casa a esse respeito. Vera, o STF confirmou por maioria a decisão de Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia acabou de votar aqui, segundo informações do jornal O Globo. Tá. Bom, e você citou ainda há pouco, Vera, o PL da dosimetria, que a Câmara aprovou nessa semana. O texto beneficia os condenados do 8 de janeiro e os da trama golpista, entre eles Jair Bolsonaro, e agora a proposta vai ser votada no Senado. Nesse caso, o Supremo vai reagir também? Deve reagir, mas eu acho que tem uma possibilidade deles terem dado um tiro no próprio pé e o próprio Senado ter que corrigir uma barbeiragem na DEDIA, porque graças a uma análise muito precisa do repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy, a gente prestou atenção numa coisa que não é um pequeno detalhe, mas que é importante nesse projeto que eles aprovaram, que é o seguinte: eles mexem na lei de execuções penais para beneficiar o Bolsonaro, os outros condenados do 8 de janeiro, etc. Só que, com isso, eles aliviam também a situação para os chefes de facções criminosas que estão presos, porque diz lá que os chefes de organizações criminosas precisam cumprir só 25% das suas penas em regime fechado.
miraram no Bolsonaro e acertaram no Fernandinho Beiramar, no Marcola, no André do Rep e em tantos outros. Então, eu imagino que não vai ser nada bom para a direita brasileira, inclusive para o Guilherme Derrite, para outros que votaram o projeto da dosimetria, quando ficar claro para a opinião pública que, para salvar a pele do Jair Bolsonaro, eles também abriram as portas dos presídios para um monte de criminosos de crimes comuns saírem, né? Aí não é nem saidinha, é sair de vez, sair do regime fechado. Então, existe uma contradição gigantesca colocada aí para a direita, para o centrão, que é a evidência de que agiram só para beneficiar o Bolsonaro sem pensar em todo o resto, inclusive no discurso da segurança pública, que é algo em que eles batem bumbo toda hora. Então, o Senado está olhando para isso e está vendo que talvez vá ter que corrigir essa barbeiragem e dar um jeito, porque o próprio Senado votou essa semana outro projeto de lei antifacções. Então, a Câmara fez o seguinte, aumentou a pena numa semana no projeto de lei antifacções e reduziu na semana seguinte no PL da dosimetria. Quando eu falo em casuísmo aqui, essa palavra que não é tão bonita, eu estou falando exatamente sobre isso, é você agir com pesos e medidas diferentes a depender das circunstâncias e de quem você quer proteger e quem você quer beneficiar. Então, o Senado vai ter que mexer nisso, porque eles aprovaram o PL antifacções com algumas mudanças, com aquela decisão do senador Alessandro Vieira de usar recursos de impostos sobre bets para financiar o combate ao crime organizado, e isso voltou para a Câmara, mas o PL da dosimetria acaba atingindo no peito o projeto de lei antifacções, numa clara contradição, numa clara hipocrisia, na verdade, dos deputados que falam, vamos endurecer contra o crime, e no dia seguinte estavam lá mexendo na lei de execuções penais para beneficiar o Jair Bolsonaro. Vergonhoso. Vera, falando ainda dessa relação conturbada entre poderes, o ministro Gilmar Mendes recuou de pontos daquela decisão que dificultava a abertura de processo de impeachment contra ministros do STF. Adiantou alguma coisa? Parecia que tinha adiantado, todo mundo falou, isso foi bom, vai se construir um diálogo, mas depois veio uma atrás da outra de pega para capar entre os poderes, e eu acho que a situação atual é de ninguém se entender com ninguém, Débora. Ninguém nem lembra mais, na verdade, quase dessa liminar do ministro Gilmar, porque veio muita coisa nessa semana, isso tudo que a gente discutiu aqui. E agora, com esse impasse declarado, colocado aí na questão da perda de mandato da Carla Zambelli, com esse próximo capítulo de impasse óbvio, que é essa questão da dosimetria, com essa indignação que existe entre senadores e deputados com a operação da PF sobre as emendas, é quase como se essa questão da liminar do ministro Gilmar tivesse sido um detalhe ali, um detalhe bobo. Então, acho que não adiantou de nada para melhorar a relação entre os poderes, ela segue caótica, cada vez mais caótica. A semana que vem é a última semana útil do ano, é a semana em que tudo tem que acontecer, como aquela novela em que eles deixam tudo para a semana final. Então, tem que votar o orçamento, tem que decidir o que acontece com os mandatos desses deputados, tem que votar o projeto de lei antifacções de novo na Câmara, tem que votar a dosimetria no Senado, e eu não me arrisco a te dizer o que vai acontecer em nenhum desses capítulos. Está tudo em suspense, como aqueles capítulos em que o elenco recebe o roteiro só no dia de gravar e deixa tudo para a última hora, porque está tudo em aberto. E ninguém está dialogando com ninguém, tá? O governo não tem articulação política nenhuma nesse momento. Perguntei para um palaciano, olha, por que vocês não estão falando dessa questão da dosimetria que beneficia o crime organizado? Me disseram, não, porque aqui ninguém quer comprar mais briga com o Congresso. Então está todo mundo ali com medo, todo mundo pisando em ovos, mas ao mesmo tempo todo mundo brigando. Então eu não arrisco dizer o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Vamos descobrindo juntas aí, no momento que o negócio acontece, aí você também descobre, comenta, analisa, é assim que tem sido. Ô, Vera, sexta-feira você gosta de encerrar com música, o que você escolheu para hoje? Pois é, Débora, ontem saiu, né, o disco novo do Emicida, que é um disco que estava muito aguardado, é o primeiro disco, primeiro trabalho inédito dele desde o Amarelo, que foi aquela
Consagração, né? Aquele sucesso nacional que abriu o público dele para além do público que normalmente gosta de rap, de hip hop, porque é um álbum mais plural, mais voltado para MPB, para o samba, para outros ritmos, outros gêneros, mas agora ele faz um retorno, um resgate das origens dele no rap, e era um disco que era para ser uma homenagem a um álbum dos Racionais MCs, e acabou sendo um misto disso e de uma vivência do luto dele pela perda da mãe, Dona Jacira. Então, o álbum mescla esses dois momentos, aqueles que são releituras do disco Cores e Valores dos Racionais e o que ele presta homenagem à mãe, que morreu nesse ano e num momento ali de briga na família, num momento já bastante delicado. Então, eu escolhi a faixa de abertura, que quase não é uma música, porque ela é uma mixagem de áudios da Dona Jacira, feita pelo Leandro, pelo Emicida, mas tem ali, muito sutilmente, de uma forma muito bonita, o trabalho musical do Amaro Freitas, que é um dos maiores jazzistas brasileiros e que colabora em duas faixas desse álbum, duas faixas que são dessa pegada mais do luto. Então, eu trouxe essa abertura do disco para a gente ouvir junto aqui. Oi, bom dia, amore. E aí, campeão? Quando você volta? Não é para ficar ouvindo o meu áudio alto para me fazer vergonha, não, viu, miserável? Ah, então, põe umas coisas agora para fortalecer a terra, Leandro. Ô, Leandro, deixa eu te falar uma coisa. Deixa as daninhas lá por enquanto, porque com esse calor, a daninha protege a terra. Aproveitar que o sol saiu, a gente não é gente de frio, a gente é gente de lugar tropical. Quando sai fora, fica ambiente muito gelado. Eu, geralmente, assim, quando eu chego num lugar que tem sol, basta eu ficar no sol, melhora. O que acha? Eu vim ouvindo no metrô e não tem como não se emocionar, né, Vera? Dona Jacira morreu muito jovem, com 60 anos, em julho desse ano. Ela que também era uma artista, poeta, uma mulher muito ativa, militante das causas da população de áreas vulneráveis. E ela fala em vários momentos desses áudios, são vários áudios compilados, em vários momentos ela fala do sol, né? Enfim, quanto ela gostava do sol. Essa foi o que eu entendi, o quanto ela gostava do sol. E o nome da faixa também é muito legal. Bom dia, né, gente? Provavelmente é uma frase dela. Ou saudade em modo maior. Essa foi a homenagem que o Emicida fez à Dona Jacira nesse novo trabalho. Ele já tinha uma homenagem a ela, uma faixa que se chama Mãe, que é do disco de 2015, que é belíssimo. Nó na garganta mesmo. Tira o lápis dela, tira o caderno dela, bota ela. Obrigada, Vera, por trazer pra gente esse trabalho tão delicado. E o álbum tá lindíssimo. Muito bonito. Beijo, gente. Beijo, bom fim de semana.